Amém? Então não é no meu tempo, não é do meu jeito. Por que isso? Vamos meditar agora sobre Abraão. Abraão, ele tinha 75 anos de idade quando Deus chamou Abraão. E o que Deus falou para Abraão? Vamos meditar, irmãos, na Bíblia. Deus chegou para Abraão e falou: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Abraão, passe a depender das minhas promessas agora, daquilo que eu tenho para a sua vida. E daí, irmãos, Abraão foi e obedeceu a Deus. Abraão foi e obedeceu ao Senhor. Ele não perdeu tempo, mas ele obedeceu à voz de Deus. E ele passou então de uma dependência humana e passou para uma dependência divina. Quantas vezes somos humilhados, irmãos, quando nós dependemos de uma assinatura de alguém? Quantas vezes somos humilhados quando nós dependemos do favor de alguém? Mas chega um momento na nossa vida que Deus fala: chega, basta. Por um tempo você pode até ter recebido ajuda, mas quando você entende, irmãos, que se você depender de Deus, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Quando você toma uma decisão pela fé, você muitas vezes não vai entender. Você muitas vezes vai ficar sem compreender os propósitos de Deus. Mas o que Deus quer de nós, irmão, do seu povo, Deus quer que você haja pela fé. A vida cristã sem fé não é nada, irmãos. Não adianta você ter uma religião, não adianta você andar com a Bíblia para baixo, para cima, não vai resolver. Agora, quando você é uma pessoa de fé, que realmente confia, é isso que move o sobrenatural de Deus. Não é o fato de você ser religioso, não é o fato de você pertencer a A ou B, ou o fato de estar todos os dias na igreja. O que muda a nossa história, irmãos, é o quê? É a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, das coisas que se esperam. Ou seja, você não está vendo nada, você não está sentindo nada. O que é que eu tenho então, pastor? Você tem a fé, você tem as promessas, e Deus assina embaixo. Deus é o avalista da sua palavra. A palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela prospera naquilo que ela é enviada. Agora, qual é a grande dificuldade das pessoas? Eu não vou para uma igreja não, está cheio de falastrão aí, não adianta nada ir para a igreja. É a voz do inimigo para as pessoas, prendendo as pessoas em casa, para que as pessoas não sejam curadas, para que as pessoas não sejam libertas, para que as pessoas não entendam que há providência de Deus. Jesus falou que cuidaria de nós, assim como Ele cuida das aves do céu, que não semeiam, nem plantam, nem ajuntam em celeiro. Ele falou que o Pai Celestial cuida delas, e Ele não cuidará de nós. O que Jesus, Ele sempre estava falando para os seus discípulos sobre a falta de fé. E não tem ninguém melhor na Bíblia do que Abraão para nos ensinar sobre a fé. Ele é o pai da fé. Abraão, ele é reverenciado pelas maiores religiões do mundo. Abraão, ele é idolatrado pelos muçulmanos. Se você falar mal de Abraão para um muçulmano, é perigoso ele cortar a sua cabeça. Ele é amado pelos judeus e ele é respeitado pela igreja, pelo cristianismo. Por que esse homem é um dos homens mais conhecidos da história? O que ele fez entrou para a história. Ele recebeu uma chamada aos 75 anos de idade. O que Deus está nos ensinando com essa chamada? Que nunca é tarde demais para começar algum projeto de Deus na sua vida. Tem pessoas, irmãos, que incrivelmente, sendo jovens, ele fala assim, minha vida está passando, já passei do tempo. Irmãos, 75 anos,
Deus chamou Abraão e prometeu-lhe que da sua descendência seriam povoados, que havia milhares de pessoas, de multidões, porque Deus chamou Abraão e mudou o seu nome, de pai exaltado, Abrão, para pai de multidões. Deus falou, eu te farei pai de multidões. Mas como, Senhor, se eu não tenho filhos? Deus falou isso e demorou muitos anos até que Deus cumprisse a promessa. Abraão já estava com 100 anos quando Deus cumpriu a promessa na vida dele. Passaram-se 25 anos, quando ele tem 100 anos. A promessa está demorando. Deus falou para ele que ele teria um filho dele. Se Deus prometeu que da sua descendência, então ele teria que ter esse filho. Mas acontece que há um impossível aqui. A sua mulher não pode ter mais filhos. Ela já cessou o costume das mulheres. Mas milagrosamente, Deus entra no vovô Abraão. E o vovô Abraão funciona naquela noite. É o primeiro milagre. Irmãos, a sua mulher já não poderia, mas Deus, de uma forma sobrenatural, dá a juventude para sua esposa, Sara. E ela então gera uma vida. Irmãos, quando ele tinha 100 anos de idade, aconteceu dele ver a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. E a promessa de Deus cresceu, já é um jovem, já está na fase adulta praticamente. E um belo dia, Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, sacrifica, mata o seu filho no meu altar, faz um sacrifício. Senhor, mas o que eu devo sacrificar no altar? O seu filho. Entenda bem, que Deus, lá em Levítico, proibia o sacrifício de crianças, de seres humanos. Isso é abominável, ao ponto de Deus destruir nações por causa que eles praticavam sacrifícios de crianças aos falsos deuses. Deus pede algo impossível, segundo a sua própria palavra. Agora, o mais inacreditável é que Abraão, triste, a Bíblia não fala detalhes, mas ele obedeceu. Irmãos, a provisão vem quando há obediência. Coloca aí, 1 Samuel 15 e 22. O que é mais agradável a Deus? Sacrifício ou obediência? É importante você ter em mente que o sacrifício era importante no Antigo Testamento. Hoje o sacrifício é um sacrifício vivo. Mas hoje não tem mais sacrifício, porque hoje nós temos um privilégio de servir a Deus. Ninguém faz o sacrifício. Nós, irmãos, falamos assim: pastor, com esse ventinho gelado é um sacrifício vir para a igreja. Não. É um esforço. Eu reconheço o seu esforço de estar aqui nesta noite. Mas não é nada simples, só colocou uma blusa, vem para o culto. E veio para o culto, adora a Deus. Mas a provisão de Deus vem quando há obediência. Deus proverá. Daí você vai repetir assim, de uma forma didática, para gravar no seu coração. Primeiramente, no tempo certo. Amém? Mas em segundo lugar, Deus proverá
quando há obediência. Amém? Eu vou falar Deus proverá e você vai complementar. Deus proverá quando há obediência. Por quê? Obedecer é melhor. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor e o atender é melhor do que as gorduras de cordeiro. Tem pessoas, irmãos, que acham que através de um sacrifício eles estão agradando a Deus. É por isso que a salvação é pela graça e as pessoas ficam revoltadas com nós. Fala, ó, uma pessoa que errou, que pecou, que fez isso, fez aquilo no mundo, agora ele entra na igreja e ele quer posar de santo. Essa pessoa, irmãos, vai ficar de fora do reino. E a pessoa que era um pecador, mas reconheceu que é um pecador e precisa de Jesus, esse vai ser salvo, porque ele entendeu o que é fé. E é perfeitamente possível uma pessoa largar os vícios, largar as prostituições, largar a vida de pecado e viver uma nova vida em Cristo. Porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. As pessoas não compreendem, irmãos, a linguagem nossa da fé. Eles querem servir a Deus da maneira deles, não segundo a palavra. E nós temos que obedecer a palavra. O que a palavra diz? Buscai, pois, em primeiro lugar, o que? O reino de Deus e a sua justiça. As pessoas têm uma dificuldade de colocar Deus em primeiro lugar. Se você não coloca Deus em primeiro lugar, nenhum sacrifício que você fizer vai dar resultados. Porque Deus, ele tem prazer primeiramente na obediência. E Abraão, sabendo disso, ele obedecia. Para Abraão era um prazer servir ao Senhor. Terceiro lugar que eu gostaria de destacar para vocês aqui, antes de eu finalizar sobre Abraão. Deus supre todas as nossas necessidades. Abre aí em Filipenses 4,19, que diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Diz que Deus, o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas em glória por Cristo Jesus. Deus conhece a sua necessidade emocional, material. Deus conhece tudo o que você precisa. Antes que você saia da sua boca qualquer palavra, Deus já sabe as suas necessidades. Então Deus proverá, Deus suprirá todas as nossas necessidades. Agora voltamos para Abraão. Gênesis 22, versículo 1. Olha a fé de Abraão, que nós vamos destacar mais um ponto agora. Em Romanos 4,20 diz que Abraão não duvidou da promessa. Ele não duvidou. Qual era a promessa? Pai Abraão, pai de multidões. Amém? Qual era a promessa, igreja? Ser pai de nações, de multidões. Mas a sua descendência, da descendência de Abraão, sairiam nações, sairia multidões. Então, Romanos está nos falando que ele não duvidou da promessa. Amém? Você acredita que Deus vai fazer na sua vida? De todo o seu coração? Eu perguntei esses dias para uma sobrinha minha,
Eu falei assim: você acredita que Deus pode te usar para que aconteça um milagre? E ela parou assim. Eu falei: você não acredita. Ou a fé é tudo no altar, ou é nada, irmãos. Não tem como eu ser meio cristão. Não tem como eu ser meio de Deus e meio do mundo. Não amei o mundo nem as coisas que nele há. Não tem como eu ser de Deus e não ser de Deus. É uma entrega total no altar. Eu vou servir a Deus quando dá certo. Eu vou servir a Deus, mas eu não vou seguir o que está na Bíblia. Irmãos, você não tem que ir pelo que eu estou falando. Você tem que andar nas promessas que estão escritas na palavra de Deus. E na palavra de Deus diz que Deus proverá. É claro que no tempo dele, é claro que da forma dele, do jeito dele, mas ele promete suprir todas as nossas necessidades. Abraão provou a Deus. Provação não é tentação. Observe que é Deus que coloca Abraão na prova. Você sabia que tem dificuldades que você vai passar na vida? É Deus que coloca você nessa prova, não é o inimigo, não é a carne aqui, não é nenhum obstáculo, mas o próprio Deus, Ele permitindo a prova na sua vida. Irmãos, está na hora de nós nos levantarmos como povo de Deus nessa terra. Está na hora de você acreditar que Deus tem algo tremendo na sua vida. Pare de ficar ouvindo pessoas, irmãos, que não acreditam. Pare de ficar ouvindo pessoas que não têm alimento sólido da palavra, pessoas que não têm fé. O que eles podem acrescentar na sua vida? Nada. Agora você tem que se levantar, você tem que abraçar a fé, você tem que abraçar a palavra. E Deus vai te sustentar. O céu vai te sustentar. A providência vai vir sobre a sua vida. A porta vai se abrir. Os milagres acontecerão. A promessa, ela vai se cumprir no tempo de Deus. E nós temos que tomar posse, irmãos, da palavra de Deus. E a fé, ela vem pelo quê? E ouvir o quê? Se você não ouve a palavra, se você não ouve pastores pregando a palavra, como que você vai ter fé? Eu não acredito não, nesses comedores de arroz e feijão aí, nesses homens paroleiros. O inimigo cega as pessoas, irmãos, que ele ouve o influencer da internet, ele ouve o cantor de forró, ele ouve aqueles que se estão na prostituição, mas ele não ouve o homem de Deus, o pastor que está pregando a palavra. E quando ele está pregando a palavra, é Deus falando com a igreja. Ele ouve todo mundo, ele acredita em todo mundo. Ele acredita no coach, ele acredita no superstar, ele acredita em tudo, mas ele não acredita na palavra. E a palavra está falando que Deus proverá. Só que ela está nos ensinando que proverá através da fé. Proverá no tempo certo. E quando Deus falou para Abraão, Abraão prontamente obedeceu, irmãos. E agora pensa bem, Abraão, talvez conversando com Deus e falando assim: Deus, eu vou arrumar um problema, porque Isaac é meu filho, mas ele é filho também da minha esposa. Abraão acho que deve ter pensado: olha, eu mato meu filho, mas depois minha esposa me mata em casa. Seriam perguntas que nós faríamos para Deus: Deus, mas por que o Senhor está requerendo isso de mim? Mas a Bíblia diz, irmãos, lá em Hebreus, que ele acreditava tanto, lá em Hebreus, a partir do capítulo 11, verso 19, quando Deus está falando a respeito de Abraão, Abraão tinha tanta fé em Deus, que Abraão acreditava que Deus, se consumasse o sacrifício, Deus ia trazer o seu filho Isaac de volta. E ele vai, irmãos, de madrugada, ele aborda o jumento, ele prepara tudo, os seus moços e o seu filho. E é uma caminhada meio longa, 80 quilômetros
de Berseba até Moriá. E quem sabe ele fazendo aquela viagem, o seu filho falando, nós vamos fazer uma viagem, pai. Quem sabe os dois felizes, ali, vou fazer uma viagem com meu pai. E Abraão tinha tanta fé, irmãos, que ao vendo de longe o local, ele falou assim, olha, fiquem aqui com o moço, os moços fiquem aqui com o jumento, fiquem aqui, e eu e o menino iremos até o local, fazer um sacrifício, e voltaremos após nós adorarmos a Deus. Abraão tinha tanta fé, igreja, que ele falou assim, após adorarmos, irmãos, ele tem coragem de adorar a Deus naquela prova que ele estava passando. Sem entender, ele obedece à voz de Deus. E quando eles estão indo, Isaac é inteligente, ele fala, pai, eu estou entendendo que nós vamos realizar um sacrifício. Eu estou vendo todos os elementos aqui necessários, pai, para se realizar o sacrifício, porque Isaac sabia, no Antigo Testamento havia sacrifício, mas ele não está vendo ali o objeto principal, que é o próprio sacrifício em si. Ele não está vendo o cordeiro. Daí ele pergunta, pai, aonde está o cordeiro? Quem é o cordeiro de Deus? Jesus. A resposta está em João Batista. Jesus estava vindo para ser batizado por João Batista, ele olha para Jesus e diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aonde está o cordeiro? Ele já estava pronto desde antes da eternidade. Lá em Apocalipse, está escrito que o cordeiro já havia sido morto desde antes da eternidade. E através da fé, irmãos, Abraão fala, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Isso é declaração de fé. E a fé de Isaac também, ao ele entender que ele seria o sacrifício, ele se deita no altar. Porque Abraão, já sendo em avançada idade, Isaac teria forças para dominar o seu pai e não aceitar aquele sacrifício, aquele ato de obediência. Ele poderia questionar, mas ele tinha muita fé e deitou-se sobre as pedras do altar. E quando Abraão está para consumar o sacrifício, o anjo do Senhor, que aqui é o próprio Jesus Cristo, ele dá a seguinte voz, basta, Abraão, porque agora eu sei que temes o meu nome. Irmãos, ele falou, não faça isso, Abraão. E o cordeiro estava ali preparado. Não tinha cordeiro pela visão humana, mas pela fé, Abraão enxergou o cordeiro. O que Deus viu, Deus poupou a Isaac. Deus poupou Abraão daquele sofrimento. Mas Deus não poupou a si próprio, o Pai. Deus não poupou o seu Filho amado, unigênito. Ele não se poupou dessa dor. Ele não poupou o seu Filho dessa dor. Mas Jesus, ele foi sacrificado na cruz do Calvário. Não foi um acidente, irmãos. Não foi porque o governo quis prender ele, porque Judas o traiu. Não. Entenda bem o que foi a morte de Cristo. Foi um sacrifício de Deus em favor da humanidade. Foi o amor de Deus e o amor de Jesus em obedecer tal missão que levou Deus a não se poupar dessa dor, ao não poupar Jesus dessa dor, porque era o único plano de resgate da nossa alma, o único plano capaz de perdoar os nossos pecados.
e pela fé sermos justificados em Deus. E nós estamos aqui, irmãos, relembrando Abraão, porque Abraão mudou a história. A partir de Abraão, as pessoas começaram a declarar: não está faltando, mas Deus proverá. Quando o teu projeto estiver, irmãos, paralisado, e você não vê saídas, não murmure, não reclame, não olhe para trás, mas declare no mundo espiritual: Deus proverá. Quando você sentir que você pode estar acabando os seus recursos, quando você sentir que você está chegando no seu limite da provação, lembre-se de usar a sua fé, a sua confiança, e Deus vai respaldar a sua fé na sua palavra. Porque está escrito, irmãos, que tudo o que nós pedirmos em oração, crendo, o recebereis. É tão impactante, irmãos, que Jesus disse que aquele que crer, obras ainda maiores fará. Se você crer, você vai receber a providência e as promessas de Deus. Você tem que acreditar, irmãos, primeiramente em Deus. Você tem que acreditar em você também. Porque ninguém vai acreditar por você. Muitas vezes você vai ter amigos, como Abraão tinha o seu sobrinho, que um dia virou para ele e falou assim: olha Abraão, olha tio, eu quero me apartar, porque nós estamos tendo aqui rivalidades, nós estamos muito próximos aqui, a terra não está suportando, eu vou me apartar de ti. Abraão, irmãos, não segurou o seu sobrinho. Ele entendeu que aquilo que Deus está tirando, tem que deixar fluir, tem que deixar embora. Talvez pessoas que no seu passado faziam parte do seu convívio, faziam parte das suas alianças, já no presente momento, já não farão parte desse próximo nível que Deus vai te colocar. Abraão entendeu que a ingratidão do seu sobrinho ali não poderia prejudicar ele. Ele falou: vai, meu filho, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher a esquerda, porque o segredo, irmãos, estava na fé. O segredo estava conectado com a fé de Abraão. Se o seu sobrinho permanecesse, ele estava debaixo de uma promessa. Sabe o que Deus falou para Abraão? Se abençoarem você, serão abençoados. Aquele que te amaldiçoar, será amaldiçoado. Você crê nisso ou não? Não precisa você se defender. O seu Deus toma a sua peleja. O seu Deus, ele trabalha em seu favor. Não se preocupe com as pessoas que vão te abandonar no meio do caminho. Não se preocupe com a ingratidão. Se preocupe, irmãos, a andar pela fé, porque através da fé as muralhas caem por terra. Através da fé você pode declarar no mundo espiritual e o câncer vai embora. Através da fé, o médico pode ter decretado assim os seus dias de vida, mas através de fé, você vai declarar: a última palavra vem do meu Deus. Enquanto eu estou respirando, eu estou vivendo as promessas de Deus. Enquanto eu estou aqui nessa terra, é sinal que Deus tem algo grande na sua vida. Quem acredita nisso?